Amigos da Ideia do Jogo, primeiro jogo da gente hoje em casa, não totalmente em casa, né, na Fonte Nova, mas isso não é desculpa. Em relação a toda a expectativa da torcida e dentro do que o time que nós já sabemos que temos, né, não vamos esperar nenhuma surpresa. O Vitória não fez uma má partida, né? Eu posso até dizer que se o jogo fosse 0-0, ninguém ia reclamar muito, porque o primeiro tempo foi exatamente isso, um jogo completamente equilibrado. Os primeiros 15 minutos foram do Vitória marcando em cima, o Corinthians sem conseguir sair jogando, os backs começaram a rifar as bolas e o Vitória vinha. O William Correia e o William Farias controlando bem o jogo, o Cleiton Xavier sempre aparecendo muito pouco, o Paulinho jogando bem, dentro das condições dele, o David também, e o Rafaelson, um jogador que nós já sabemos que é muito limitado e não tem condição de jogar no Vitória. Mas o time fez um primeiro tempo equilibrado, não teve chance de gol, nem deu chances ao adversário. E tivemos até mais perto da área do que o Corinthians, né? Mas no segundo tempo o Corinthians se soltou, né? Jadson e Rodriguinho, que fizeram uma má partida no primeiro tempo, no segundo tempo eles se soltaram. O Maicon também, o Corinthians jogou praticamente com um volante fixo, o Maicon começou a aparecer na área. O gol perdido de Maicon mostra isso, para mim foi a grande jogada, vamos dizer assim, no jogo de gol perdido, porque nem o Vitória teve gol perdido, nem o Corinthians, a não ser essa jogada trabalhada que o Maicon recebeu uma bola cruzada e chutou de primeira e ela passou raspando a trave, uma jogada inclusive muito bonita de triangulação, né? E depois saiu o gol, né? Uma falha de posicionamento, recuperaram a bola no meio de campo, o Leandro vinha voltando, fora de posição, não digo que foi culpa dele, hoje os laterais apoiam, precisa ter cobertura dos volantes, mas nossos volantes são muito lentos, com a bola no pé, eles jogam bem, mas sem a bola eles têm muita dificuldade de fazer a reposição muito rápida. O William Faria é mais bem posicionado na marcação, o William Correia marca muito mal, né? E vocês repararam no lance do gol, ele é que tenta chegar, mas já atrasado. O Leandro Salino vem na intermediária e o Fred muito lento. A jogada é girada no costado deles e o Jô faz o gol. E o Corinthians no segundo tempo teve mais posse de bola, atacou mais, criou mais, apertou nossa zaga mais. E nós até que não nos acovardamos depois do gol, ainda tentamos. A substituição de Petkovic foi boa, de trazer o David para o meio, né, no lugar do Rafaelson. Depois entrou o Piscolito no lugar de Cleiton Xavier, mostrou aquilo que a gente tem informações dele, um jogador de muito pouca mobilidade, que não joga por dentro, só joga por fora. O meia hoje tem que ter muita mobilidade, né? Basta ver aí o Rodriguinho jogando e o Jadson para ver a mobilidade que um time hoje precisa. Bom, mas como ele está sem jogar há 3 meses, 4 meses, você tem que dar o desconto, esperar. Ele vem de uma lesão muito séria e entrou no jogo, não se omitiu, tem boa técnica, nós já sabemos disso. Ninguém joga no River Plate por acaso, né? Vamos esperar as próximas partidas. Agora eu quero aqui fazer um elogio ao treinador do Vitória, Petkovic, que é o nosso ídolo. Mas não por ser ídolo, porque a gente viu o dedo do treinador no time, a gente viu o time organizado, não vimos aqueles zagueiros dando chutão como a gente viu no campeonato estadual, na Copa do Nordeste, a jogada saindo sempre dominada, organizada. O Leandro Salindo fez uma boa partida dentro, é o que eu digo, sempre dentro das condições técnicas dele, né? Um jogador que marca bem, tem boa velocidade. Não é um jogador de grande qualidade ofensiva, de intermediária, de apoio, de passe, de trabalhar bem a bola, mas é um jogador que, tirando o lance do gol, que ele vinha por trás, né, ele tinha atacado,
o nosso Leandro fez uma boa partida. E o Jefferson fez melhor ainda, né? Eu vi alguém criticando o Jefferson. Agora, não espere aquilo que eu digo. Não esperem que Jefferson é um jogador agressivo, veloz, lateral que chega toda hora na área. Que chega, não. Ele é um lateral que trabalha atrás da linha da bola e hoje fez uma boa partida pelo lado dele. Só no fim do jogo que o Gabriel teve uma chance de gol. O jogo já estava morto e numa jogada de ultrapassagem o Gabriel apareceu na frente do goleiro, mas aí na jogada de ultrapassagem o lateral não tem o que fazer, né? Não pode deixar de fazer a jogada de ultrapassagem. Quando ela nasce, normalmente, se o passe sai certo, quem recebe a bola aparece na cara do gol. E essas jogadas curtas de ultrapassagem são mortais. Não é culpa e sim não deixar a origem da jogada. Mas eu acho que o time esteve bem organizado. Agora, o que é que a gente sente? E aí não tem treinador que dê jeito. É que o time é frágil, sabe? O time é tecnicamente frágil. Ele vai se fortalecer taticamente, pode diminuir essa fragilidade. Mas em determinadas posições, o Vitória é tecnicamente frágil e precisa encontrar uma solução para diminuir essa fragilidade rapidamente. Isso é o que a gente sente no time. Quando jogou bem, atacou, mas não teve chance de gol. Quando foi atacado no segundo tempo, o Corinthians realmente foi melhor no segundo tempo, acabou levando o gol. Por quê? Porque tem alguns jogadores que, quando a jogada sai de forma agressiva, com velocidade, eles demonstram a sua fragilidade. Esse zagueiro central, Fred, é exatamente isso. É um jogador que, com a zaga plantadinha, com a linha baixa, ele pode até jogar direitinho. Agora, se ele precisa sair na intermediária para flutuar, para cobrir, para antecipar, ele tem muitas dificuldades. E hoje o Canu fez falta, né? Porque ele é mais rápido, menos técnico, mas mais rápido, mais agressivo. Vamos ver se com a volta de Canu, a volta de Patrick, que é mais ofensivo. Mas aí tem que resolver a questão dos volantes, porque quem é que vai proteger? O Campeonato Brasileiro é diferente. Quem vai proteger a subida de Patrick? Quem é o volante nosso, os volantes que vão jogar? Nós precisamos jogar mais compactamente. Eu acho que evoluímos. Nós enfrentamos um dos melhores times do Brasil com um orçamento perto de 400 milhões de reais, gente. Ou a gente encara a nossa realidade. Agora, a fragilidade fica por conta desses absurdos que fizemos nas contratações. Nada mudou da minha opinião, apenas a organização tática do time. Mas, tecnicamente, o time demonstrou uma grande fragilidade, sabe? É aquele negócio, né? Bonitinho, mas ordinário, entendem? Quer dizer, o time se esforçou, os jogadores se aplicaram, o treinador também, certo? Mas eu sempre falei, desde o início do ano, quando a turma começou a criticar Argel, que o problema principal não era Argel. É claro que quando o treinador aparece com novas ideias, o time sempre experimenta uma melhora. Mas precisamos saber até quando essa melhora vai ser sustentada, certo? Se a gente tem fragilidade técnica visível, certo? Vamos ver se com a volta dos dois atacantes, não sei se devem jogar os dois, estamos jogando o Campeonato Brasileiro. Não pode jogar David, André e Chiesa. Não vai dar para fazer, porque eles não têm característica de recomposição no meio. Você pode jogar com 3 jogadores quando eles recompõem no meio. O Paulinho até sentir cãibra no meio do segundo tempo, né? Um absurdo, ele é novo. Ele fez bem isso, marcou atrás e apareceu na frente. Com algumas jogadas boas, a gente sempre espera alguma coisa dele, que ele tem boa qualidade, mas sempre fica faltando alguma coisa em Paulinho, né? Aquele jogador que, na minha impressão, sempre foi mal formado desde a base, né? E não tiraram os defeitos dele, de atitude dentro de campo, fica só a habilidade individual que ele tem, mas para o futebol de hoje ele rende menos do que poderia com a qualidade técnica que tem, sabe? O futebol hoje não é só a técnica, é a postura do atleta em campo e seu protocolo, o que ele deve fazer em campo na sua posição. Então eu acho que com o Canu, com o Patrick e com o Chiesa, o André não vai poder jogar os dois, o Vitória pode melhorar. Agora,
Eu continuo dizendo que os dois volantes, certo? Principalmente para jogar em casa, nós vamos precisar de mais agressividade no meio, né? Hoje vocês viram, né? O treinador não hesitou, o treinador do Corinthians tirou o Maicon e botou o Marco Gabriel. Por quê? Tirou um volante, certo? Deu uma recuadinha em Rodriguinho, e botou Marquinhos Gabriel pela direita. Logo em seguida, Marquinhos Gabriel participou da jogada do gol. E o time, daí quando ele chegou faltando 5 minutos, o que é que ele fez? Recompôs o meio com a entrada de Paulo Roberto, que é volante de ofício, né? E tirou um jogador da frente, né? O Jadson, que já estava cansado. Então, futebol é isso, né? Hoje os volantes não podem jogar fixos, sabe? De um lado para o outro ali, de um lado para o outro ali, de um lado para o outro ali. É o que se vê em William Correa e William Farias. O William Farias, tudo bem, mas o William Correa é aquele jogador quase, né? Ele fica ali, mas se a gente perde a bola, ele tem muita dificuldade de recuperação, né? E agora nós estamos enfrentando times muito mais qualificados. Mas a gente não deve desesperar, não adianta, porque temos uma situação de fato, né? Erramos no planejamento do plantel e agora temos que conviver com isso e tentar melhorar, né? A vinda de Petkovic hoje mostrou o time melhores condições táticas, certo? Não fez um jogo ruim, mas fez aquele jogo, sabe? Aquele negócio foi bonzinho. Mas vocês viram em algum momento aquele negócio de agressividade, de a gente ter dominado o jogo, ter sufocado o adversário, como a gente tem que fazer em casa, né? Seja qual for o adversário, jogando em casa nós temos que ir para cima, certo? E não sentimos isso, né? Eu não senti, eu acho que vocês não sentiram. Um abraço para vocês. Tecnicamente.